E aí, hoje a gente vai entrar no mundo dos detetives microscópicos. A nossa missão? Descobrir como é que os laboratórios conseguem identificar aqueles inimigos invisíveis que causam infecções. A gente vai seguir as pistas, sabe? Tudo começa com uma simples amostra de um paciente. E passo a passo, vamos desvendando as técnicas, as ferramentas que os microbiologistas usam para, no fim das contas, desmascarar o verdadeiro culpado. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de investigação. A gente vai passar por cada uma dessas etapas para solucionar esse mistério. Ok, então vamos lá, o caso começa de verdade agora. A primeira peça desse quebra-cabeça todo é a amostra que chega no laboratório. É ali dentro que está o segredo da doença do paciente. E o primeiro passo da nossa investigação é, digamos, cultivar as evidências. A gente precisa dar uma chance para os nossos suspeitos, os micróbios, crescerem e, bom, se revelarem. Essa técnica fundamental se chama semeadura. Pensa assim, é como se a gente preparasse uma sala de interrogatório perfeita para eles. Um ambiente ideal onde aqueles micróbios, que eram invisíveis, possam crescer e formar colônias que a gente consegue ver a olho nu e analisar. E olha que interessante, aqui o nosso detetive, o microbiologista, precisa tomar uma decisão estratégica. Qual é o objetivo? É isolar um único culpado para estudar ele de perto? Ou a gente precisa contar quantos micróbios tem ali para entender a gravidade da infecção? A técnica que vai ser usada depende totalmente da resposta para essa pergunta. A técnica de esgotamento por estrias é simplesmente genial, sério. A ideia é espalhar a amostra em quadrantes na placa, diluindo ela cada vez mais. O resultado? Lá no finalzinho, no último quadrante, a gente consegue colônias totalmente isoladas umas das outras. E isso é crucial, porque cada colônia isolada é como se fosse um suspeito puro, prontinho para um interrogatório mais detalhado. Beleza, a gente já sabe como cultivar os suspeitos. Mas a próxima pergunta é: onde? O tipo de amostra, que é a nossa pista clínica principal, é que vai ditar todo o cenário da investigação e as ferramentas que vamos precisar usar. É que cada tipo de evidência pede uma abordagem diferente, entende? Uma amostra de sangue, por exemplo, que em teoria deveria ser um local estéril, isso é prioridade máxima, é uma emergência. Agora, uma amostra de fezes, bom, aí é como se fosse uma cena de crime lotada de gente. A gente precisa de meios de cultura bem específicos, seletivos, para conseguir encontrar o verdadeiro culpado no meio de milhões de outras bactérias que não têm nada a ver com a história. E para que os nossos suspeitos se sintam, digamos, em casa e comecem a crescer, o laboratório basicamente imita as condições do corpo humano. A incubadora fica ali, ajustada em torno de 37 graus Celsius, que é a temperatura perfeita para a maioria das bactérias que causam doenças se multiplicarem. Certo? Nossos suspeitos já cresceram, já formaram suas colônias. Chegou a hora, então, da primeira grande revelação. Vamos dar uma olhada neles bem de perto, no microscópio. E para isso, a gente usa uma das ferramentas forenses mais clássicas e poderosas que existem, a coloração de Gram, lá de 1884. É incrível porque, em questão de minutos, ela já nos dá a primeira grande pista, dividindo quase todas as bactérias em dois grupos gigantes, tudo com base na estrutura da parede celular delas. O processo em si tem 5 etapas e funciona como se fosse um teste de identidade químico. A gente usa corantes, depois um descolorante, para ver como a parede da bactéria reage a tudo isso. E é exatamente essa reação que vai nos dizer a qual dos dois grandes grupos ela pertence. E aí vem o resultado, a grande revelação. As bactérias que ficam roxas são as chamadas gram-positivas. As que ficam vermelhas ou rosa são as gram-negativas. E essa primeira distinção já é fundamental. Ajuda a guiar a escolha do antibiótico certo, muitas vezes antes mesmo de se saber o nome e sobrenome exato da bactéria. Mas e se o nosso culpado for mestre em disfarces? Pois é, alguns micróbios simplesmente não se revelam com a coloração de Gram. Para esses foragidos, a gente precisa de ferramentas forenses um pouco mais avançadas. É o caso de algumas bactérias, como a que causa a tuberculose. Elas têm uma espécie de capa de cera na parede celular, que é super resistente, e o corante de grão não consegue penetrar. Então, para desmascarar esses suspeitos, a gente precisa de uma outra técnica, uma bem especial. E essa técnica especial tem nome. É a coloração de Ziehl-Neelsen. Ela é, sem exagero, absolutamente crucial para o diagnóstico da tuberculose, porque ela sim consegue passar por aquela parede de cera e identificar o culpado. O resultado aqui é inconfundível.
Os bacilos que a gente está procurando aparecem como uns bastõezinhos vermelhos, bem brilhantes, num fundo todo azul. Para quem está analisando, é como encontrar a impressão digital do suspeito bem ali, na cena do crime. Não tem erro. E existem outras colorações especiais também, claro. Cada uma funciona como um kit de investigação diferente. Uma serve para revelar cápsulas de proteção que algumas bactérias têm, outra ajuda a identificar aquelas com formatos bem esquisitos, em espiral, por exemplo. Ok, agora vamos amarrar todas as pontas. A gente vai juntar todas as peças e ver como essa cadeia de evidências, que começou lá na amostra e passou pela coloração, nos leva até a solução final do caso. O ponto mais importante é entender isso. Cada passo nesse processo sistemático vai transformando uma amostra que era um mistério completo em um diagnóstico preciso e informação de qualidade. E é essa informação que, no fim das contas, permite que a equipe médica escolha o tratamento correto e ajude o paciente a melhorar. Então, essa combinação de técnica meticulosa com uma observação super cuidadosa é a base de tudo no diagnóstico microbiológico. É uma verdadeira história de detetive que se desenrola todos os dias em laboratórios do mundo inteiro.